Então, vamos fazer nossa aula virtual sobre esse tema tão importante. Gostaria que a gente pudesse estar junto para falar sobre ele, mas ficamos aí no regime virtual, que é o que tem para hoje, né? Para a gente poder aproveitar nosso tempo presencial de uma maneira diferente. Então, o direito internacional ambiental, como eu conversei com vocês, é uma disciplina que tem sido desenvolvida há pouco tempo, né? A gente tem aí, a partir de 1972, o início de uma disciplina que foi gradualmente, né, a cada 10 anos, assim, algum grande avanço. Inclusive, vocês podem perceber pela maneira como as datas estão marcadas, né? 72, 92, 2002, 2012, né? Grandes eventos, até 1992, sendo um marco definitivo na evolução desse tema, ao ponto de que as conferências que vêm depois são marcadas como Rio mais 10, Rio mais 20, né? Para a gente era chamado de Eco 92, né? Mas o mundo conheceu como Rio 92, e foi assim um momento importantíssimo, né? Mas começamos em 72, né? Essa foi o ponto de partida. E veja, 2022, aqui a gente tem as conferências internacionais que estão marcadas sobre esse assunto, especificamente só em junho, né? Então a gente tem a percepção de como que esse tema ganhou o cenário internacional, sendo discutido no mundo todo, e sobre várias perspectivas diferentes, com vários enfoques diferentes, né? Isso é uma dica de como que tem se desenvolvido. Mas começamos com a primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente, que é uma conferência em Estocolmo, e aí Estocolmo 72 é uma referência que vocês têm que guardar, né? Temos uma coisa interessante acontecendo nos países da Escandinávia, que um descontentamento, né, com aquela ideia tradicional da esquerda social, socialista, que descobre o que Stalin tinha feito e desencanta com uma certa abordagem stalinista, socialista, e mantendo a percepção da importância da ideia de igualdade, passa a pensar a igualdade não apenas entre nós que estamos aqui no mesmo momento, mas também a ideia de igualdade entre nós que estamos aqui agora e a igualdade entre nossos filhos e netos, ou seja, a igualdade não só intrageracional, mas intergeracional, entre gerações. Essa que vai ser a perspectiva que vai ser adotada, né? Lembrando que a gente tem, nesse momento de 72, alguns problemas ambientais que vão ser percebidos como sendo mais importantes, mais preocupantes, mais emergentes, né? A preocupação nesse momento é muito grande com aquela coisa meio malthusiana, né, o crescimento populacional em progressão geométrica, ao passo que o crescimento da produção de alimentos em progressão aritmética, isso gerar em algum momento uma situação na qual não haveria alimentos suficientes e uma série de outros temas que marcaram esse primeiro grande encontro, né? Mas o que é mais importante, assim, o legado maior que fica desse encontro é o início de uma polarização entre países ricos, industrializados, desenvolvidos, que têm legislação ambiental mais avançada, e países pobres, em desenvolvimento, terceiro mundo, que ainda têm a necessidade de explorar os seus recursos naturais e que ainda não chegaram ao nível de desenvolvimento legislativo, administrativo, cultural, em que fosse possível replicar o mesmo padrão de regulamentação rigorosa, né? Porque as demandas econômicas eram mais urgentes do que a percepção da necessidade de preservação ambiental, que é um benefício de médio e longo prazo. Então, esse debate norte-sul, ele vai ser muito importante até hoje. Eu preciso que vocês entendam que isso era de uma maneira resumida, de uma maneira estereotipada, né, caricata, colocado assim, como sendo o discurso entre aqueles que defendem o desenvolvimento zero
e aqueles que defendem desenvolvimento a qualquer custo. Repito, é claro que isso é um exagero, mas essa é uma síntese do debate. Ou seja, desenvolvimento zero é a maneira que os países desenvolvidos queriam projetar sobre os países em desenvolvimento uma limitação da exploração dos recursos naturais, o que levaria a um desenvolvimento zero. Né? Ao passo que o outro estereótipo é dos países em desenvolvimento querendo se desenvolver a qualquer custo, mesmo que isso tivesse consequências para o equilíbrio ambiental no médio e longo prazo. Então, esse foi o debate que até hoje é importante. Deste primeiro grande momento, saiu uma comissão que foi aprofundando estudos, aumentando, conduzido especialmente pela primeira-ministra da Noruega, que o sobrenome dela é Brundtland, que foi o nome do relatório, o nome oficial é Nosso Futuro Comum, mas ficou famoso pelo nome Relatório Brundtland, que significa basicamente um esforço de consolidação de uma série de estudos científicos e perspectivas políticas, econômicas e sociais, para a gente chegar a um entendimento sobre o que seria um desenvolvimento que permitisse satisfazer as necessidades econômicas atuais com as necessidades ambientais, pensando no futuro. O que seria um desenvolvimento sustentável? Esse nome, que eu sei que vocês todos já ouviram muitas vezes, é um nome que precisa ser desmistificado como algo, um lugar comum, para entenderem que é um conceito construído, estudado, debatido. E esse relatório Brundtland é o que consagrou esse entendimento. O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades também. Então, essa coisa entre o social, o ambiental e o econômico, esse ponto de equilíbrio seria o desenvolvimento sustentável. Ou seja, não pode ser só desenvolvimento econômico, também não pode ser só preocupação com preservação ambiental, tem que ter um ponto de equilíbrio social entre esses dois parâmetros. Várias outras recomendações saíram do relatório Brundtland, mas eu deixo para vocês verem isso depois com mais calma, porque são temas que vão ser retomados no desenvolvimento do direito internacional ambiental. Em 92, então, a gente tem aquilo que vai ser a maior conferência diplomática da história, pelo menos até aquele momento. Aqui você tem o Fernando Collor de Mello, que na época era o presidente, o Celso Amorim, cadê? Aqui, fazendo o papel de ministro das Relações Exteriores, também muito importante, e muitas autoridades aí que talvez vocês não conheçam, mas, enfim, foi um evento de grande importância, e dele saíram vários documentos que são estruturantes para aquilo que virá a ser o direito internacional ambiental. A declaração de princípios da Conferência da ECO 92, a famosa Agenda 21, a Convenção Quadro sobre Mudança do Clima, a Convenção sobre Diversidade Biológica, dentre outros documentos que às vezes vão ser efetivados e desenvolvidos em um outro momento. Então, essa declaração, ela estabelece os parâmetros a partir dos quais todo o direito internacional ambiental virá a ser estruturado. Então, a gente precisa ter familiaridade com esses princípios, tá? Então, o slogan para nós aqui, a logomarca era Rio 92, Eco 92 e tal. E reafirmando o que foi estabelecido em Estocolmo, em Estocolmo, em 72, com o objetivo de estabelecer novos níveis de cooperação, reconhecendo a natureza interdependente e integral da Terra, nosso lar. A gente tem, princípio 1,
os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Então, o primeiro ponto. Existem diferentes abordagens para a questão ambiental. Hoje em dia, é muito até criticado essa postura antropocêntrica, o homem como centro do negócio. Porque, digamos assim, a gente deveria se enxergar como parte, e não como centro, como algo que convive com os outros. Tem até uma série de símbolos que trabalham com essas ideias. Mas este documento aqui, ele reconhece, ele admite, ele estabelece claramente que o foco dele, a preocupação dele, não é necessariamente com os bichinhos, as plantinhas, é com as pessoas. Os seres humanos é que estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável, o que é uma discussão filosófica até mais profunda. Repito, reconheço que há várias correntes doutrinárias que visam defender a ideia de um direito dos animais, um direito do ecossistema, um direito da terra. O que eu estou dizendo não é que isso está errado, que não existe. Não, estou dizendo que este documento aqui foi feito com esta perspectiva, de maneira assumida. Tá? Não é nada que eles estão negando. Todo ser humano, então, tem direito a uma vida saudável e produtiva. Então, aqui a gente tenta entender a ideia básica do desenvolvimento sustentável. Você tem direito a uma vida saudável, significa em um ambiente saudável. Né? Produtiva significa, então, que você tem o direito de explorar os recursos naturais de maneira a ter capacidade de sobrevivência econômica. Mas isso tudo feito em harmonia com a natureza. Ok. Seres humanos, então, primeiro ponto. Segundo ponto, os Estados. Os Estados, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, têm um direito soberano. Uma pausa aqui. Se eu estou dizendo que é um direito soberano, é porque o Estado já tem esse direito, independentemente do que a ONU está dizendo, do que essa declaração está dizendo, do que tratados venham a dizer. Né? Se é um direito soberano, é um direito que já emana do próprio Estado, da sua soberania. Não é nada que está sendo estabelecido aqui. A gente está só declarando que a gente reconhece que esse direito já existe. Tem o direito soberano de explorar os seus próprios recursos, de acordo com as suas próprias políticas de meio ambiente, suas próprias políticas de desenvolvimento, mas grampeado, junto, amarrado, anexado a esse direito vem uma responsabilidade. Tem o direito, sim, mas tem a responsabilidade também junta de assegurar que as atividades sob sua jurisdição ou controle não causem danos ao meio ambiente. Não só ao seu, mas aos de outros estados, né, ou de territórios que estão além da sua jurisdição. Então tá, direito de explorar, a responsabilidade de assegurar que não cause dano. Ok. E aí, veja, o princípio 1 e 2, eles andam juntos, o princípio 3 e 4 andam juntos também. O princípio 3 fala sobre o direito ao desenvolvimento. Veja, essa é uma demanda que surgiu muito dos países em desenvolvimento ao longo dos anos 80. O Brasil foi um dos países que mais contribuiu com isso. Aliás, o Brasil sediar a Eco 92, a Rio 92, é um reflexo da liderança que o Brasil teve no passado sobre a temática ambiental. O Brasil era um país que tinha legitimidade para sediar uma conferência de esporte pela sua importância como uma liderança entre os países em desenvolvimento e uma capacidade de articulação junto aos estados desenvolvidos, promovendo esse direito ao desenvolvimento, ainda que isso implicasse algum nível de exploração de recursos naturais, que, claro, deve ser visto com a perspectiva do desenvolvimento sustentável.
Então, tem sim direito ao desenvolvimento, tá? Que deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente, dentro do possível, as necessidades de gerações presentes e futuras. Ou seja, a gente não pode explorar os recursos naturais hoje. O nosso direito ao desenvolvimento não implica o direito de esgotar os recursos naturais hoje de forma que eles não possam ser aproveitados pelas gerações futuras. Esse é um princípio. E o princípio quarto que fala sobre, né, essa ideia de que, para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental deve constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerado isoladamente deste. Ou seja, o objetivo, a ideia de desenvolvimento, ela não pode ser meramente, vamos dizer assim, de crescimento econômico. Vamos aumentar a fabricação de produtos, vamos aumentar o consumo. Não pode ser só a lógica econômica do crescimento, tem que ser a lógica do desenvolvimento. E o desenvolvimento significa levar em consideração também a dimensão da proteção ambiental junto do desenvolvimento econômico. Senão, a gente pode falar de crescimento econômico, mas não de desenvolvimento. Certo? Aí o princípio 5. Gente, esse princípio aqui é muito importante, e muitas vezes eu tenho muita dificuldade de passar ele para os alunos, especialmente quando eu estou dando aula, quando eu dava aula em universidades particulares. Porque, veja só, se esta imagem chocante, propositalmente chocante, intencionalmente escolhida a dedo para causar algum nível de indignação, eu quero que vocês pensem o seguinte: as pessoas que começam a analisar essa questão ambiental, às vezes elas pensam muito nos bichinhos, sabe? Por exemplo, se aqui fosse uma onça pintada bebendo essa água velha suja, se fosse um mico-leão-dourado, se fosse um veado do cerrado, se fosse um animal em extinção, sabe? Se fosse um cachorrinho bonitinho, se fosse um gatinho mimoso, e fala, ô, tadinho, bebendo essa água velha suja. Mas aí, quando a gente tem um ser humano, e a gente fala que é um princípio a erradicação da pobreza, as pessoas não entendem isso como sendo uma questão ambiental. E eu queria que vocês nunca esquecessem isso. Esta foto reflete uma tragédia econômica, política, moral e também ambiental. Por quê? Porque o ambiente que esse ser humano, que faz parte do ecossistema, está vivendo, é um ambiente terrivelmente degradado e as condições são insalubres. Ele ter que beber essa água aqui está errado. Ele não deveria estar sujeito a essas circunstâncias, entendeu? Nem ele, nem nenhum outro irmão. Então, essa é uma questão ambiental também. Então, o princípio, sim, todos os estados, todos os indivíduos, como requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável, devem cooperar na tarefa essencial de erradicar a pobreza. Tá? Isto é um princípio também ambiental. Se você não entender isso, você não entendeu essa matéria. Já cobri isso em várias provas e fico indignado e meio chocado quando os alunos acham, eu ponho que isso é um princípio de direito ambiental, o pessoal acha que está errado, esse aqui é falso. Não, é verdadeiro. Na mesma lógica, né? 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 estão juntos. Né? Os países em desenvolvimento têm uma situação peculiar de necessidade, né? E por isso, pela sua vulnerabilidade, né, eles devem receber prioridade especial no que se refere aos projetos de proteção ambiental e acesso a financiamento, e, enfim, os seus interesses devem ser contemplados para que eles possam proteger os recursos naturais.
Então, nós vamos ver que existe uma lógica dentro do sistema internacional no tema ambiental, que é uma lógica na qual os países mais ricos compreendem as necessidades dos países mais pobres e têm a responsabilidade de cooperar para promover a capacidade dos países mais pobres de protegerem seus recursos naturais. Se tiverem alternativas à exploração dos seus recursos naturais, eles né, se valerão dessas alternativas. Se não tiverem, nós vamos esperar o quê? Que as pessoas morram de fome? Que as pessoas não lutem pela sua sobrevivência? Por que os países que hoje são desenvolvidos puderam explorar os seus recursos naturais, enquanto isso não era um problema global e agora não podem? Né? E agora os outros que estão chegando agora, a necessidade de usar seus recursos não podem? Enquanto a gente era colônia, tudo bem, os europeus virem aqui explorar o nosso recurso, agora que a gente é independente, a gente não pode? Então, assim, essa discussão ela é muito delicada. Tem vários aspectos. Então, entendam, isso é um princípio, né? Esse princípio vai se manifestar em vários institutos do direito e intenção ambiental, inclusive no princípio 7. Aqui, não sei se fica claro, mas há uma simulação do mapa mundi baseado na quantidade de emissão de gases de efeito estufa que cada país emite na atmosfera. Tá? Aqui você tem uma situação, o protocolo de Kyoto era ancorado nessa ideia de que países que poluem mais têm uma responsabilidade maior pela redução da emissão de gases de efeito estufa. Países que poluem menos têm uma responsabilidade menor. Então, isso é colocado aqui dizendo assim, ó, todo mundo tem que cooperar, ok, mas considerando as distintas contribuições para a degradação ambiental, os estados têm responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Essa é a maneira que isso foi verbalizado. Responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Então, um país que polui muito, ele tem uma responsabilidade maior pela redução global das emissões dos gases de efeito estufa do que aquele país que polui pouco. Não pode ser tratado igualmente. Todo mundo tem responsabilidade? Tem. Mas uns têm que arcar com isso de uma maneira diferente. Então, como é que isso foi colocado, por exemplo, no protocolo de Kyoto, o famoso protocolo de Kyoto? Tinha lá países do anexo 1, que era uma maneira elegante de falar país rico. País do anexo 2, uma maneira elegante de falar país pobre. Os países do anexo 1 tinham a obrigação de reduzir suas emissões de gás de efeito estufa. Os países do anexo 2 não tinham essa obrigação. Tá? Essa é a lógica da diferenciação entre os desenvolvidos e desenvolvidos. Né? Artigo princípio 8º. Para atingir o desenvolvimento sustentável e mais alta qualidade de vida para todos, os estados devem reduzir e eliminar os padrões sustentáveis de produção e de consumo e promover políticas demográficas adequadas. Né? Então, a ideia básica é o seguinte: a razão pela qual nosso planeta vive com esse sério risco de um desequilíbrio ecológico é pela maneira pela qual o sistema capitalista internacional cria padrões de consumo que exige padrões de produção para suprir esse consumo. Isso são padrões insustentáveis. Mas a estruturação do sistema econômico depende do consumo. A gente poderia ter um sistema no qual a gente comprasse, digamos assim, apenas aquilo que a gente precisa, a gente comprasse uma roupa nova quando a roupa velha ficasse inutilizável, que a gente trocasse de celular quando o velho não servisse. Mas, na verdade, a gente tem um padrão de consumo que baseado em outras características. Né? Então, a ideia básica é que isso não é sustentável. Então, não adianta a gente ficar falando só da dimensão ambiental se a gente não falar também da questão econômica, que leva
a necessidade de exploração desses recursos para atender uma demanda que é insuflada, né? Uma demanda que é impulsionada para alimentar essa economia. Então, as preocupações são mais profundas. Os estados devem cooperar, né? Cooperar com compreensão científica, intercâmbio de conhecimento, né? Adaptação de tecnologias, ou seja, isso é um princípio. A gente, muitas vezes, conhecimento é poder e conhecimento é tratado como um tipo de patrimônio, né? Capital. E a ideia é que nesta área esse capital seja voluntariamente compartilhado, porque isso é bom para todo mundo, ao invés de ser algo que você mantém para si, escondido dos outros, para que os outros também não possam se beneficiar. E veja, a questão é que a gente vive um planeta só e é do nosso interesse compartilhar. Eu queria dar um exemplo que é muito próximo do meu coração, que é uma situação que acontece na minha região, né? Eu sou do Piauí, e no sul do Piauí tem uma região que estava ficando muito seca. E isso não tinha uma lógica muito clara, porque as condições gerais não explicavam por que essa região de Jiboé estava se desertificando. Aí a Universidade Federal do Piauí fez um projeto super interessante, meu pai fez parte disso, então eu tenho um maior carinho por ele, pegando especialistas de várias áreas e todo mundo estudando o mesmo processo. Pela perspectiva da geografia, da geologia, da climatologia, da matemática, da economia, da sociologia, da política, do direito, toda economia, todas as áreas olhando para o mesmo problema. E aí eles entenderam que o problema, né, assim, claro, de maneira resumida, né, simples, era que essa região é uma região em que a criação do bode por muitas gerações acabou impactando demasiadamente a vegetação e isso acabou afetando o solo. Porque, como vocês sabem, como vocês sabem, na verdade, quando você tem uma situação de seca, o boi, ele come ali o matinho que dá para comer, a graminha que dá para comer e tal, mas se não tiver muito verde, ele acaba morrendo de fome. O bode é um sobrevivente, porque o bode come tudo. Ele come a folha, e se acabar a folha, ele come o galho, e se acabar o galho, ele come a raiz, e se acabar a raiz, ele come uma lata, come uma roupa no varal, ele come o que tiver. O fato dele comer tudo e sobreviver significa que, às vezes, ele exige demais. Se você come a folha, depois que chove, outra folha nasce. Se você come a folha, o galho e a raiz, a planta não tem como renascer mais. Então, essa era a constatação, né? A maneira de exploração econômica da região impactou o meio ambiente a ponto de causar um processo de desertificação. Agora, como é que você chega para essa região que tem uma tradição histórica de criação de bode e fala que isso tem que parar de criar bode? Vai fazer o quê? Web design? Moda? Engenharia espacial? Veja, não é tão simples chegar assim e falar assim, olha, esse negócio aí que você faz, que seu pai fazia, seu avô fazia, seu avô está fazendo mal para o meio ambiente, você tem que mudar de área. Então, a universidade fez um projeto muito holístico sobre isso, uma abordagem muito completa. E foi tão bem sucedida que vários países, várias organizações internacionais quiseram cooperar com esse projeto para aprender com ele. Então, vem dinheiro do Japão, da Alemanha, da ONU, né, para o Piauí para estudar essa questão, para pegar esse conhecimento e depois. Ah, mas não tem desertificação na Alemanha? Na Alemanha não tem, mas tem na África. E quando na África o pessoal passa por processo de desertificação, eles vão para a Alemanha, vão para a Europa. Então o europeu fala, não, vamos estudar isso aqui para fazer com que a gente mantenha esse povo lá, para não ter que lidar com esse processo migratório. Vocês estão entendendo? Todo mundo tem interesse. Então, essa é a ideia da cooperação. Né? A questão da conscientização, sobre a importância das questões ambientais, eu acho que todos vocês tiveram aulinha na escola de reciclagem, reutilização, reaproveitamento, né? O princípio 11 fala que os estados devem desenvolver legislação ambiental eficaz. Vejam,
No começo desse processo, era muito comum que um país que não tem tradição em fazer estudos de impacto ambiental próprio e tal, ele meio que copiasse a legislação de um país europeu e tentasse implementá-la aqui sem muita correspondência material, entendeu? Então você tem que desenvolver. Às vezes o que funciona para a Holanda não funciona para o Uruguai. Não adianta ser. Só porque a Holanda é um país super moderno com relação à legislação ambiental, não quer dizer que lá, se funciona, vai funcionar também em outro país. Então, a ideia é adaptar isso para o que funciona no seu país. A importância da avaliação do impacto ambiental, isso aqui, gente, 40 anos atrás, ninguém falava disso. Isso era uma coisa quase que, assim, teórica. Ah, tal, eu sei que tem, mas ninguém faz. Né? Eu lembro que quando eu comecei a dar aula sobre isso, alunos que trabalhavam com. Ele era um dono de posto de gasolina. Ele comentou como é que foi a primeira vez que ele viu que tinha que ter uma medida de proteção para evitar que haja vazamento de combustível daqueles tanques que ficam embaixo né, onde os carros são abastecidos, para isso não vazar para redes de abastecimento de água. Né? Então, assim, há um processo de aprendizado que é lento, é gradual, é ramificado, pulverizado, né? E que, em muitos casos, tem que vir, digamos assim, de cima para baixo, porque o direito internacional ajudou vários países que não tinham essa tradição a incorporarem esses princípios dentro da sua legislação. Em grande medida, o Brasil também. E o Brasil depois deu exemplo. Hoje pode parecer difícil de acreditar, mas o Brasil é muito, muito desenvolvido do ponto de vista da legislação ambiental e influenciou vários países da América Latina, por exemplo, na adoção de medidas equivalentes. O uso de medidas preocupadas com a preservação ambiental, às vezes era usado como uma maneira ecologicamente bonitinha de você usar barreiras comerciais. E aqui o princípio 12 deixa claro que a gente não pode misturar uma coisa com a outra, né? A preocupação ambiental ela não pode ser usada como uma bandeira para impor barreiras comerciais disfarçadas, né? E a gente tem alguns casos em que isso aconteceu no âmbito da Organização Mundial do Comércio e até mesmo do Mercosul, e isso foi objeto de litígios muito importantes na história do Brasil. A questão da responsabilização de indenização das vítimas de poluição e outros danos ambientais. Isso aqui é muito, muito importante. Né? Então, veja só. Em alguns casos famosos na história, um vazamento de petróleo no Alasca, teve um outro na Espanha, alguns no Golfo do México, né? Eles perceberam o seguinte: a maneira tradicionalmente usada para pensar como que a gente indeniza as vítimas era muito, digamos assim, civilista. Vou pegar o caso do Alasca, uma região praticamente deserta, pouquíssimas pessoas viviam lá. Houve um vazamento de petróleo e o impacto ambiental foi terrível. Mas para a companhia responsável pela indenização foi muito barato, porque para pagar 5 mil pessoas, uma indenização, 5 mil pescadores, vilarejos, assim, sabe? Coisa era muito barato. A empresa ela pensa assim, botando na ponta do lápis gastos, custos, benefícios, etc., não compensa eu investir muito na prevenção de acidentes como vazamento de petróleo, porque vai que aconteça algo, vai que eu seja processado, vai que eu tenha que pagar, eu vou ter que pagar muito menos do que o que eu teria que arcar de custo para prevenir melhor essa questão dos acidentes. Então, o judiciário, especialmente dos Estados Unidos e Europa, né, percebeu que eles tinham que ter, aí tem uma expressão que é punitive damages, que é uma indenização punitiva, que é para a empresa pensar, nossa senhora,
tive que pagar tanto que agora vale a pena eu tomar mais cuidado, não porque eu me preocupo com o meio ambiente e tal, não, é que me preocupo de eu ter que pagar algo nesse valor outra vez, isso vai me afetar economicamente. Então, essa que é a ideia, né? Agora, para isso, então, os estados têm que ter uma legislação nacional. Veja, Minas Gerais, né, nós, em Ouro Preto, Mariana, fomos vítimas de uma série, né, Belo Horizonte, essa região toda próxima da gente aqui, passou por uma série de problemas ambientais gravíssimos. Né? E, muitas vezes, o que se indeniza as pessoas é muito menos do que o impacto ambiental que realmente acarretou aquilo. Então, a legislação tem que permitir, né, não só a reposição da situação das vítimas diretas, mas também, né, um impacto para que as empresas calculem que não vale a pena, né, descuidar disso. Tá? Nessa mesma toada, existe países, então, que têm uma legislação muito rigorosa com relação ao que fazer com o lixo, os resíduos sólidos e tal, e outros que são menos. Então, isso acaba fazendo com que, às vezes, por exemplo, na Europa, a legislação ambiental é muito rigorosa. Aí os países não têm como ficar com o lixo lá. Aí o que eles fazem muitas vezes? Eles acham algum país mais lascado, mais pobre, com legislação menos rigorosa, em algum lugar que aceita receber esse lixo por algum pagamento pequeno. Então, tem a exportação de lixo, que é uma coisa terrível e que é exatamente resultante dessa assimetria de desenvolvimento econômico entre países ricos e países pobres. Gravíssimo. Então, os estados devem cooperar para desestimular ou prevenir a realocação ou transferência para outros estados de quaisquer atividades ou substâncias que causem degradação ambiental grave ou que sejam prejudiciais à saúde humana. Então, isso aqui vai influenciar o Acordo da Basileia, que é um acordo sobre proibição, né, de exportação de lixo, transferência de recursos sólidos, essa coisa que vários países estão aderindo e isso tem evoluído. Princípio 15, fala da famosa, o princípio da precaução, tá? Muito importante isso aqui, né? De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios e ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Então, o que é a precaução? Né? Essa ideia da precaução. É possível que uma certa atividade econômica seja vista pela comunidade científica como tendo um certo gerando um certo problema para a saúde das pessoas, para o equilíbrio ambiental, né? Mas às vezes essa percepção ainda não é consensual entre todo mundo. E aí o que eles estão dizendo? Olha, não é porque que nem falar de, vou pegar um exemplo contemporâneo, mais ou menos, vacina. Aí 99% das pessoas falam, não, a vacina é um negócio importante, é melhor do que não ter e tal. Aí 1% fala, não, vacina transforma em jacaré, vacina, a pessoa fica com a voz assim, assado. Por causa de 1% de imbecis, muita gente acaba sendo privado de processos que poderiam gerar uma segurança maior para todos. Então, o princípio da precaução é o seguinte, ó, você não precisa ter absoluta certeza científica, né, para adotar medidas que sejam eficientes, porque tem muita coisa que é melhor você prevenir do que depois você lidar com as consequências. Né? Então, quando a atividade humana ameaça ou fere a saúde humana ou o meio ambiente, medidas de precaução devem ser tomadas, mesmo se a relação entre causa e efeito não sejam totalmente estabelecidas cientificamente. Não precisa todo mundo concordar com isso. E aí eu tenho um exemplo muito interessante que eu queria que vocês considerassem, tá? Tem um filme que explora isso de uma maneira como eu não poderia
explicar de maneira melhor. Né? Aqui está falando como é que os cientistas analisam, por exemplo, a mudança climática, né? E como que os políticos analisam opinião pública, intenção de voto, né? Enfim. E tem um filme, pessoal, muito interessante, já está um pouco velho, mas vale a pena. O nome dele é Obrigado por Fumar. Obrigado por Fumar. Né? E esse filme é baseado em fatos reais, inclusive o personagem principal é um lobista, é uma pessoa que faz campanhas públicas, por uma instituição que no filme chama Academia de Estudos do Tabaco, que é baseado no Tobacco Institute, que é uma instituição que existe mesmo, que é um instituto de pesquisa financiado pela indústria do tabaco. Então, obviamente, um negócio financiado pela indústria do tabaco nunca vai dizer que tabaco faz mal para a saúde, vocês concordam? O business plan dele é exatamente botar uma dúvidazinha, mas faz mal mesmo. Nossas experiências aqui demonstram que não faz tanto mal assim, não é bem assim. Então, veja, nunca vai ter um consenso científico de que cigarro faz mal para a saúde, porque vai ter um cientista pago por uma empresa, uma instituição financiada pela indústria do tabaco, que vai dizer que não faz. Aí a gente não pode deixar que esse que tem um interesse econômico por trás, impeça as autoridades públicas de adotar medidas necessárias para prevenir os efeitos que o cigarro pode fazer. Tá? Então, esse caso é um caso muito famoso, né, de como é que é possível sabotar esse consenso por lucro. Então, não podemos esperar isso. Tá? Próximo princípio, pessoal, é super importante, mas muito importante, e muitas vezes mal compreendido. Então, eu queria que vocês prestassem muita atenção no que nós vamos falar aqui no versículo 16. Muito, muito importante. Tá? Vamos primeiro explicar aqui esse esqueminha, depois a gente lê o que está escrito. Tá? Então, tem aqui um consumidor e tem aqui uma indústria que fabrica algum produto qualquer, essa mercadoria aqui. Tá? Aí, essa fábrica, ela pensa assim, bom, quanto que eu vou cobrar por esse produto? Vou cobrar tanto que eu pago de imposto, tanto que eu pago de salário, tanto que eu pago de matéria-prima, e o meu lucro. E está aqui o preço pelo qual o consumidor vai pagar. Certo? Então, estabelece o preço desse produto. E o que está dentro, o que está interno a essa relação jurídica e econômica entre o consumidor e o fabricante? Os custos que a gente falou aqui. Bom, matéria-prima, salário, imposto, lucro. Ok? Só que, ao fabricar esse produto, essa empresa também gera um efeito colateral. E esse efeito colateral é externo a essa relação jurídica e econômica entre o fabricante e o consumidor. Esse efeito colateral, por exemplo, a poluição, afeta uma terceira pessoa que não é um consumidor. Essa pessoa aqui, ela tem uma série de custos por causa da poluição. A roupa dela fica suja no varal, esse é um exemplo famoso. Ela tem que comprar remédio, ela fica doente. Este custo que esse terceiro está tendo que arcar não está incluído nessa contabilidade aqui de quanto que eu cobro do meu preço. Vamos imaginar que uma empresa tenha um de vocês como CEO, uma pessoa ecologicamente correta, consciente. Aí ela fala assim, olha, aqui na minha empresa, a empresa que eu coordeno, que tem meu nome aqui, eu não vou permitir que ninguém fique doente por causa da fumaça que a gente produz, a poluição que a gente produz. Eu vou fazer uma reforma para botar tecnologia mais sofisticada, para botar uns filtros na chaminé, um tratamento de resíduos e tal. E nós vamos reduzir ao máximo a poluição. Ok. Quando faz isso, o custo aumenta. Quando o custo aumenta, o custo é diluído no preço que o consumidor tem que pagar. O consumidor, em um momento assim, normal, ele vai pensar, olha, eu até
acho bacana essa iniciativa, dou maior força pelas coisas ecologicamente corretas, mas sabe o que é? É que a crise está pesada, o salário está bravo, a inflação está tudo muito caro. Então, eu simpatizo com o que você está fazendo aí, mas dessa vez eu vou ter que comprar aqui dessa outra empresa que é mais barato. Ok, eu sei que ela polui mais, mas ela é mais barata, então eu vou ter que comprar aqui. No final do ano, no balancete, os acionistas, que são quem manda na empresa, vão perguntar para o CEO: escuta, por que nós vendemos menos? Ah, é porque nosso preço ficou um pouco mais caro. Por que ficou mais caro? Ah, porque a gente cuidou do meio ambiente. Mas quem mandou cuidar do meio ambiente? Seu papel é gerar lucro para a gente, não é cuidar do meio ambiente. Isso é uma ONG, isso aqui é uma empresa que visa lucro. Tira o CEO, bota outro que vai cuidar melhor dos interesses dos acionistas e não dos interesses do planeta. Se uma empresa fizer isso, então, ela é punida pelo mercado. O jeito disso ser feito sem que haja essa situação é se todo mundo for obrigado a fazer isso. Porque se todo mundo for obrigado a fazer isso, o consumidor não vai ter como ele optar por um outro fornecedor que é mais barato porque é mais ecologicamente irresponsável. Então, quando a gente traz o custo de reduzir a externalidade, só deixar uma coisa clara, a palavra externalidade, ela não significa necessariamente uma externalidade negativa. Pode ser negativa, pode ser positiva. Às vezes, uma terceira pessoa pode ser beneficiária de uma relação de consumo. Por exemplo, eu moro aqui do lado de um supermercado, muito iluminado, seguro e tal. Então, mesmo que eu nunca compre nesse mercado, eu sou ele gera a relação entre os mercados e seus consumidores, me gera uma externalidade positiva. Ao lado do mercado tem uma casa que às vezes tem um shows muito altos. Se eu gostasse de pagode e tal, ia ser uma externalidade positiva. Se eu não gosto, é uma externalidade negativa. Então, externalidade não quer dizer que é positiva ou negativa. É só quer dizer que não está contemplada dentro dessa relação entre o consumidor e o fabricante. Então, o que significa internalizar? Significa trazer este custo de redução da externalidade negativa para dentro da relação jurídica econômica entre o consumidor e o fabricante, botar dentro do preço. E aí, qual que é a questão? A questão é que não dá para a gente contar com a consciência ecológica dos donos de empresa. Tem que ter o Estado fazendo com que isso seja obrigação de todo mundo. Porque senão, aquele que fizer vai ser punido pelo mercado. Vocês entenderam? Então, veja o que diz aqui o princípio 16. Tendo em vista que o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo decorrente da poluição, as autoridades nacionais devem procurar promover a internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, né, levando em conta o interesse público, sem distorcer o comércio e os investimentos internacionais. Então, internalizar é trazer para dentro do preço. Agora, preste atenção, onde que está a casca de banana? Alerta a casca de banana, atenção, atenção. Onde que está o erro? Quando a pessoa lê aqui, ó, poluidor deve arcar com custo decorrente da poluição. Quem não teve a explicação, a compreensão do que é internalizar, ele acha que é o fabricante poluidor que vai arcar com custo. Não é o fabricante que vai arcar com custo. Quem é que vai arcar com custo? É você consumidor. Internalizar não é para o poluidor pagar, é para o poluidor botar dentro do preço que ele cobra do consumidor. O consumidor é que vai pagar. É isso que é internalizar. Então, a casca de banana, que muitas vezes se usa, é fazer você achar que é o poluidor que vai pagar. O poluidor, ele paga, ok, mas ele cobra do consumidor depois. É isso que ele tem que fazer. Tá? Ele não vai reduzir sua margem de lucro, ele vai diminuir o preço do produto. Então, é isso. Tem que internalizar os custos ambientais. Os estados têm que notificar desastres naturais, isso aí é muito importante. O caso mais famoso foi o caso lá de Chernobyl, né? Chernobyl, em que a União Soviética, por uma política de não divulgação de informações que pudessem ter
um uso contrário à propaganda política, né? Eles demoraram demais para admitir o que aconteceu, evitando que pessoas pudessem se, se preparar e se proteger e fugir, né? Muita gente morreu que não podia ter, precisava ter morrido, né? Tem que tomar cuidado com a questão do impacto transfronteiriço. Por exemplo, antigamente a Alemanha tinha suas usinas nucleares muito perto das fronteiras com desculpa, a França tinha suas fronteiras, suas usinas nucleares perto com a fronteira com a Alemanha. Porque se tivesse alguma tragédia, algum desastre, alguma coisa, o vento ia levar para o lado da Alemanha e não para o lado da França. Se você tem uma atividade que pode gerar impacto transfronteiriço, você tem que avisar os outros. Né? Muito bem, tem outros princípios, mas esses são os mais importantes. Né? Aí a gente fala também de outro produto, outro fruto da Rio 92, que é a Agenda 21, que é um programa de ação voltado para assim, a efetivação desses princípios. Né? Como que a gente consegue desenvolver métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica, ou seja, métodos de desenvolvimento sustentável. Aí tem uma série de iniciativas, né, que eu queria que a gente tivesse mais tempo para ver, mas, enfim, são questões muito específicas de várias áreas. Né? As questões que envolvem combate à pobreza, né? A transição energética para modos menos poluentes, que têm menor impacto ambiental, a proteção da água, a educação da mulher, a valorização da juventude, educação, né? Agricultura, mecanismos de financiamento, mecanismos jurídicos. Vejam, a maneira pela qual o sistema financeiro é estruturado geralmente envolve um custo muito alto para o pequeno produtor e um custo muito baixo para o grande produtor. Vejam, por exemplo, a taxa de juros que paga um pequeno fazendeiro e como é que é mais barato se você é um gigante. Né? Se você é um gigante, você passa 20 anos sem pagar e ganha 60 anos para pagar parcelado, né? De boinha. Olha a questão dos impostos, dos refis. Muitas vezes é possível encontrar mecanismos que acabem resultando em procedimentos, metodologias menos danosas para o ecossistema. Porque, por exemplo, a agricultura familiar ou a pequena propriedade agrícola, ela gera um impacto ambiental muito menor do que o grande agronegócio. Mas o grande agronegócio ele tem uma estrutura de financiamento muito mais facilitada pelo poder de barganha que ele tem comparado com o pequeno produtor. Então, a ideia é como encontrar mecanismos mais eficientes, né, nesse contexto. Aí tem a criação da Comissão de Desenvolvimento Sustentável, que é exatamente para ajudar tecnicamente, né, na implementação dos países, das políticas pelos países. Porque muitas vezes um país que tem, digamos assim, uma estrutura precária, um país, vamos falar pobre, né, que tem, às vezes, recurso natural, mas não tem recurso de capital humano, de capital institucional, de órgãos, né, aptos a desenvolver políticas eficientes. Então, é preciso ajudar esse pessoal a fazer isso. Né? Lembrando que, às vezes, o país até tem uma estrutura, mas aí vem uma pressão, tipo de liberalização, privatização, aí desmonta essa estrutura, né? Para beneficiar. Bom, né? Outro resultado importante é o início de um processo muito abrangente, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Quando você fala Convenção Quadro, é para dizer que existe um guarda-chuva abrangente de vários assuntos que vão ser incorporados nessa grande discussão sobre mudança climática. Uma das coisas que está sendo desenvolvido é a questão da emissão de gases de efeito estufa, né? Mas eu queria que vocês entendessem que é muito maior do que isso. Primeiro ponto,
O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, que se reúne anualmente e tal, teve vários encontros, né? Alguns deles ficam mais em evidência porque são capazes de gerar assim resultados mais tangíveis, né? Outros são basicamente desconhecidos, né? O pessoal não sabe muito bem o que está sendo discutido, que resultados estão tendo. Mas uma das preocupações aqui é a ideia do aquecimento global devido a razões antrópicas. Vejam só, sim, o planeta Terra já teve, ao longo dos seus, acho que 3,4 bilhões de anos, momentos em que ele teve mais quente, momentos que teve mais frio, momentos de aquecimento, momentos de resfriamento, ok. Mas existem vários indícios de que a ação humana tem sido responsável por influenciar esse processo. Né? Tem vários aspectos da atividade humana, especialmente nos últimos, sei lá, 100 anos para cá, que envolve uma capacidade de impactar o meio ambiente que tem consequências, inclusive, climáticas. A emissão de gases de efeito estufa é uma dessas coisas. Né? E aí a ideia básica é o seguinte: dentro dessa faixa em que o homem é capaz de influenciar, isso é o suficiente para afetar o equilíbrio ecológico em vários ecossistemas. Então, é importante que vocês entendam, vejam, eu não sou dessa área, eu sou do direito, mas a temática é mudança climática. Um dos aspectos é que existe um crescimento da média global de temperatura. Ok, mas isso não significa que em todos os lugares está ficando mais quente. Significa que está tendo mudanças. Por exemplo, em alguns locais chove muito mais do que chovia antes, ou chove em momentos diferentes, está tendo mais furacão, enchente, tempestade, seca, incêndio florestal e outras mudanças que não são necessariamente o aquecimento. Tudo resultado da tal da mudança climática, que tem, às vezes o pessoal confunde aquecimento global com mudança climática. Bom, existe sim um aumento da média, isso aí várias maneiras de mensurar diferentes que ilustram isso, né? Mas a questão mais abrangente é a mudança climática. Né? Isso aí, até o povo das fazendas, do sertão, do interior, geralmente um fazendeiro de verdade, fazendeiro mesmo, desse que fica na roça, ele é um bom leitor de mudanças climáticas, ele sabe se vai chover, se... As coisas estão ficando confusas até para eles, né? Então, essa é a questão da mudança climática e tem uma dimensão dela que é influenciada pelos homens. Né? Então, isso afeta, por exemplo, o degelo das calotas polares, incêndios florestais, né? Secas, mudanças que resultam em furacões, tornados, né? E uma série de outras coisas, chuva demais que causa deslizamento, enfim. Essa discussão ela é muito abrangente. Né? Outro resultado importante é a Convenção sobre Diversidade Biológica, né? A CBD, em inglês CBD. Mas mais de 160 países já fizeram parte, né? Tentando atuar nessas três frentes, né? Proteção dos ecossistemas, das espécies e dos recursos genéticos. Aí você tem vários tratados importantes, né? Inclusive incorporados pelo direito brasileiro. Isso aqui é direito incorporado ao direito brasileiro. Aí você olha o mapa do mundo e vê os únicos que não se vincularam, né, à CDB, não é surpreendente, né, mas é decepcionante, porque é uma questão que deveria ser interesse global e tem gente que acha que não faz parte do resto do planeta. Né? A Convenção da Basileia é um tratado resultante também desse movimento, naquele princípio lá de não transferência, né, de resíduos perigosos. Hoje em dia é lixo, tá? Fala resíduos. Resíduos é um nome bonitinho para falar de lixo. É porque
porque a gente pensa em lixo muito doméstico, mas a ideia básica é essa. Essa aqui, ó, um carregamento de lixo que foi capturado no Recife, vindo dos Estados Unidos. A gente já pegou lixo hospitalar sendo mandado para o Brasil, sabe? Não se esqueçam, tem alguém no Brasil que recebe esse lixo e que recebe dinheiro para receber esse lixo, tá? Então, assim, essas coisas são legais. Aí, como para eles não podem deixar por lá, então eles procuram um país que aceita, ou que não aceita, mas que consegue achar alguém que vai fazer isso. Virar um problema seu, né? Então, o movimento transfronteiriço de resíduos, né, de lixo, né, para combater esses negociadores tóxicos. Tóxico aqui não é de drogas, não é né? Novamente, você vai ver quem é que não se vinculou à Convenção da Basileia, né? Aí tem lá, não sei se é Tailândia, acho que isso aqui é o Afeganistão, Angola e Estados Unidos, sabe? É realmente. Então, o objetivo é reduzir os movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos. Veja, perigoso por quê? Porque ele tem um efeito tóxico. Por exemplo, pneu. É um produto que demora séculos para ser dissolvido, tem um grande impacto ambiental, é tóxico, contamina, né? Não precisa ser uma coisa que seja, sabe, um tipo de químico, né? Não, pode ser, né? Então, lá, os principais não, assegurar que a geração de resíduos seja reduzida, certo? Informar a Secretaria da Comissão a respeito dos resíduos, para que todo mundo saiba o que está sendo produzido, o que está sendo transportado, de onde para onde. Proibir a exportação de resíduos perigosos. Proibir a exportação de resíduos perigosos, né? Ué, repete. Incorporada ao direito brasileiro também, né? A Constituição Brasileira influenciou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Cuja lei traz aqui no artigo 49, é proibida a importação de resíduos sólidos, perigosos e rejeitos, bem como de resíduos sólidos cujas características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública, animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reuso, reutilização ou recuperação. Ou seja, a gente não pode, por exemplo, pegar pneu usado para fazer o pneu recalchutado, sabe? A gente não pode importar coisa velha, nem que seja para retratar, porque isso acaba sendo uma medida que ganha algum tempo, mas que não vão ficar com esse passivo ambiental depois. As principais normas, né? Tem que divulgar informações sobre o movimento transfronteiriço de resíduos perigosos, né? Proibir as pessoas de transportarem resíduos sem autorização para tal, tem que ter fiscalização desse tipo de coisa, tem que ter a embalagem, etiquetagem, transporte conforme regras, né? Você vai transportar, sei lá, imagina que um hospital que tem tratamento de câncer tem lixo radioativo. Isso é uma coisa gravíssima, tem que tomar muito cuidado com o transporte disso. Césio, sabe, essas coisas. Né? Cada país tem que ter um órgão que vai fiscalizar isso. Bom, aí tem os desdobramentos da Rio 92, né? A Cúpula da Terra 2002, né? Rio mais 10. Preocupação foi em Joanesburgo, né? Preocupação central com a questão da água, a questão da pobreza, do tanto de pessoas que vivem com menos do que $1 por dia, né? O tanto de pessoas que não têm acesso à água potável. Aí eu volto para aquela imagem do menino bebendo água de um esgoto. Isso é um problema ambiental também, né? Em 2002, o mundo estava meio balançado por questão de combate ao terrorismo. Não houve muito clima para um compromisso muito significativo nesta área, né? Aí eles fizeram vários índices de desenvolvimento ambiental. Nesse período de 2000 a 2010, eu preciso até atualizar esse mapa, né? Mas eu não vi mais os países verde escuro, é os que melhoraram bastante, né? Verde claro, mais ou menos, né? Os que pioraram e tal. E a ONU se mantendo atenta aos, aos desenvolvimentos, né? Esse aqui já é Rio 2022, não, desculpa, 2012, né? Que era o Rio mais 20.
um momento de crise econômica internacional, quer dizer, tem sempre uma desculpa, né? Em que os países ricos não conseguiram tirar o escorpião do bolso para fazer um compromisso de financiamento maior das metas de desenvolvimento do milênio, ficou um evento meio esvaziado, né? Aqui o Rio mais 20, né? Muito boa intenção, mas pouco resultado que gerasse compromisso econômico pela desenvolvimento de capacidade para atingir esses objetivos, né? Então, aqui fica parecendo que o Brasil, né, na Dilma estava pedindo mais dinheiro e o povo dizendo que também não tinha dinheiro para dar, né? Mas, enfim, foi um evento que ficou aquém do que se esperava pela falta de compromisso. E ficou um tema meio morto, até que na Conferência das Partes, né, COP é a Conferência das Partes, do Acordo Quadro, Convenção Quadro sobre Mudança Climática, essa abreviação aqui, ó, impronunciável, né? Finalmente, então, foi aprovado um novo acordo para substituir o protocolo de Quioto, né, que havia sido feito para uma janela de tempo e acabou sendo esvaziado, abandonado, depois que o Canadá e o Japão também saíram, acabou ficando meio assim, né? E vejam, os objetivos podem parecer muito pequenos, né? Mas isso aqui já é o suficiente para fazer muita diferença, né? Limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus, né? Acima dos níveis pré-industriais. Ou seja, é uma meta que pode parecer pequena, mas na verdade isso aqui é o que seria necessário para que a gente não chegasse numa situação mais catastrófica, né? Vários países, então, aderiram a esse acordo, ou prometeram aderir. É um processo que ainda está em processo de adesão, mas com uma série de aspectos mais promissores, né? Mais promissores, né? O Brasil, veja, eu acho que não dá para analisar o Brasil neste momento, porque ele havia feito metas, aí depois teve o golpe de 2016, aí um governo que não tinha questão ambiental como prioridade, muito antes pelo contrário. Então, eu acho que tudo que envolve o Brasil aqui, a gente deve colocar sob suspensão até o que vai acontecer na próxima eleição, né? Mas os compromissos eram de redução das emissões de gases de efeito estufa, né? Desculpa, das emissões de carbono. Estufa era o protocolo de Kyoto, né? E as metas, né? Os pontos principais, né? Reduzir o aumento da temperatura média para que não passe de 2 graus, né? Países ricos devem providenciar 100 bilhões de dólares até de 2020 como um piso para financiar as ações necessárias, né? Mudança de padrões de uso de energia que tem um maior impacto ambiental para outros que tem menos, né? Mecanismo de revisão da eficiência dessas tecnologias, a questão da mudança climática, né? E chegou em 2020, 21, né, ano passado, e aí a percepção é o seguinte, olha, já não dá mais, já não vai dar mais para mudar as coisas no período que a gente imaginava. Ou seja, nossas estimativas de que, não, se a gente fizer um esforço e tal, vai dar para a gente evitar o pior, os últimos relatórios, não, já não vai dar mais, né? É como se a gente tivesse passado um ponto daquilo que é razoável fazer, né? Então, houve um avanço, mas ele não foi o suficiente e a gente ainda vai ter que fazer novas medições para entender qual vai ser o custo da nossa incapacidade de ter feito algo até aqui, né? Então, conclusões do sexto relatório de 2021. O aquecimento global 10 anos mais rápido do que previsto. Então, muita gente sendo acusada de ser sensacionalista, alarmista, etc. E aí, os dados que estão chegando é o contrário. Olha, a gente achou que estava mais fácil do que realmente parece que vai ser. Elevação do nível do mar. O que para nós de Ouro Preto não assusta, mas para quem está ali mais perto de, né,
para quem está mais perto ali do litoral, é um problema grave. Né? As condições climáticas extremas mais frequentes e mais intensas. Isso aqui, ó, é a questão da mudança climática. Então, quando faz calor, faz mais calor. Quando tem chuva, chuva mais forte. Quando tem furacão, é mais intenso, né? As coisas acontecem um pouco fora da estação. Antes, o frio mais intenso era num certo período, agora em outro. Começa a fazer uma chuva que não chovia antes. Eu não sou tão velho assim, apesar do cabelo branco, e eu já percebo mudanças significativas, né, em relação ao que era, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás. Imagino isso na perspectiva de maior longo prazo. Né? E aí as metas para 2030, né? Presta atenção nisso aqui. Se eu colocar na prova, são objetivos de desenvolvimento sustentável de acordo com a ONU, aí bota lá, erradicação de pobreza, fome zero. Gente, isso aqui é influência brasileira, viu? Igualdade de gênero. Muita gente vai achar que é falso, que isso não é objetivo de desenvolvimento sustentável. Quem que vai achar que foi falso é quem não assistiu esse vídeo que você que está aí assistiu. Então, se cair uma questão como essa, você abre um sorriso e fala assim, ainda bem que eu me dei o trabalho de ficar 1 hora vendo aquele vídeo, né? Porque, veja, né? Tá tudo aqui, igualdade de gênero, água limpa, energia acessível e limpa, né? Emprego digno, indústria, inovação, infraestrutura, redução das desigualdades, né? Consumo e produção responsável, cidades sustentáveis, combate à alteração climática, vida sobre a terra, vida embaixo da água, paz e justiça e parcerias em prol das metas. Né? Essas são as ideias gerais. Bom, e eu coloquei para vocês só cartoons de jornais estrangeiros. Está tudo em inglês ou em outras línguas, né? Que é para vocês verem como é que a imagem do Brasil está sendo retratada lá fora, né? Em virtude do governo que a gente tem. Como é que a nossa imagem, que era de uma liderança na questão ambiental, tem sido dramaticamente afetada como um país que está se isolando dos compromissos ambientais internacionais, né? Em benefício de uma certa base de apoio político dentro do país. Né? Os vários tratados sobre questões ambientais, para vocês terem aí, né? Vários textos acadêmicos sobre questões jurídico-ambientais, e a jurisprudência de questões ambientais. Eu queria chamar a atenção dos casos aqui da Corte Nacional de Justiça, que são mais famosos, que envolvem isso, da OMC também, que são importantes, de casos de Investor State Dispute System, da Corte, a maioria da Corte Permanente de Arbitragem. Tá? E eu queria que vocês entendessem o seguinte: quando existe uma demanda ambiental, há muito esforço para que a demanda não seja apresentada como uma demanda ambiental. Eles tentam tratar de outra maneira para jurisdicionalizar a discussão ambiental, sabe? Eles querem colocar isso em foros políticos, onde as coisas não são juridicamente vinculantes, onde os precedentes não são vinculantes. Isso é uma coisa importante que meus alunos, meus orientandos perceberam e eu concordo, né? Com isso, tá certo? Enfim, fica para vocês outras temáticas da questão da temática ambiental e alguns cartões para discutir como é que existe dificuldade diplomática, política, né, para lidar com isso. Veja, nesses casos, muitas vezes o ônus é concentrado e o benefício é diluído. Então, aquele que tem que arcar com ônus ali a mais curto prazo, ele tem dificuldade de se comprometer. Então, por exemplo, quem tem dinheiro não quer se comprometer a ajudar, quem tem recursos naturais não quer se comprometer a preservar em nome de outros que não estão lhe ajudando aí no momento. Então, isso vai gerando uma coisa de empurra-empurra que todo mundo acaba né? Então, o pessoal só vai chegar num acordo, né, quando tiver já o nível da água tão alto, que estão aqui no Monte Everest, que é já a nova Arca de Noé pronta, né? Então, a moção é: concordamos em salvar o planeta, mas ainda não. Ou seja, nós não estamos conseguindo gerar fatores de motivação suficientemente consistentes para que haja uma ação mais efetiva agora. Né? Por
quê? Bom, tem sempre uma demanda que é vista como mais urgente, mais importante, que tem mais apelo eleitoral, que tem menos custo econômico, né? E aí a gente fica com esse funcionamento diplomático dividido, ainda muitas vezes na temática norte-sul, né? Se bem que muita coisa mudou. Uma das coisas que mais mudou é o crescimento econômico da China e como que a China tem assumido compromissos de reduzir seu impacto ambiental, de ajudar os outros a fazer isso também, né? Talvez seja a grande mudança que possa gerar uma esperança, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado pela participação, pela atenção e espero que vocês tenham a oportunidade de ver esse vídeo até o final, porque essa matéria é importante e vai cair na prova, tá bom? Forte abraço a todos, até a próxima.